sou da coordenadoria de defesa pecuária e cuido da parte da centro de inspeção de produtos, da parte de agrotóxicos e conservação do solo. Bom, a gente já vem discutindo essas questões de aviação, eu especificamente, desde que entrei na direção do centro, há 2 anos. Em especial agora, nesse ano, se intensificou mais essa discussão. E todas essas propostas que foram feitas aqui, a gente é a favor, a Secretaria é a favor de implementar melhorias à aviação, a esse método de aplicação de defensivos. A gente é contra extinguir, até porque afetaria todo o agronegócio do Estado, e a gente tem inserção em todo o agronegócio. Então, a avaliação nossa é sempre técnica, são em todos, não especificamente para um setor. Com relação a algumas propostas que você colocou, da interação de mandar relatórios online, desde a última reunião que nós tivemos lá na Alesp, a gente fez alguns estudos para ver que essa viabilização dentro do nosso sistema que a gente está passando a implantar agora é possível, já verificamos que é possível, e entraria dentro até da proposta que nós apresentamos como substitutivo daquela da 405, lá do deputado Afonso. Então, assim, a Secretaria está disposta a trabalhar nesse assunto, está com uma equipe já empenhada para isso, a gente tem alguns impedimentos físicos em termos de pessoal, a gente tem poucos funcionários, a gente tem a questão que é primordial, que eu sempre coloco na reunião, que não vai adiantar a gente criar regra nenhuma se a gente não conseguir aplicar a multa, caso a gente pegue um infrator. Hoje o nosso principal problema dentro da coordenadoria é que a gente utiliza a legislação muito antiga e a gente não consegue imputar multa para os infratores na questão do agrotóxico. Até por isso a gente encaminha muitos processos para aqui, para o Ministério Público, como forma de tentar, além de algumas outras formas de punição que a gente consegue utilizar dentro da legislação, para poder imputar uma penalidade a esse infrator. A gente tem uma proposta na Alesp, a 147, que estamos entrando esse ano lá. Dentro dessa proposta, o decreto dela, um dos artigos é justamente regulamentar alguns tipos de modelos de aplicação. As empresas, hoje a gente só exige, por exemplo, o registro de prestador de serviço para na modalidade de aplicação, um específico quando é aplicação aérea. A gente quer criar para aplicação terrestre também. Colocar isso porque o problema da abelha não envolve só, como já foi falado, é o produto, não é uma modalidade de aplicação. A outra situação que eu sempre aponto, no caso específico das abelhas, eu até puxei aqui o relatório de apicultores cadastrados conosco, hoje a gente tem no estado inteiro cadastrado apenas 91 apicultores registrados no nosso sistema. Isso corresponde a mais ou menos 29 mil caixas dentro desses 91. Eu acredito que é muito pouco para nível do estado. Não reflete a realidade? Não reflete a realidade. Considerando que as leis sanitárias da área animal, que é tudo dentro da parte da área vegetal, da área animal, obriga qualquer apicultor a se registrar por questão sanitária, seja para passar pelo seu mel uma inspeção ou para movimentação das caixas, eles deveriam estar se registrando com a gente. Por que nunca foi feito esse registro? Até 2015, início de 2016, não era o nosso foco. Não era o nosso foco de atividades da apicultura, salvo as questões de inspeção do mel ou de algum subproduto da apicultura. Com a entrada de um outro inseto, a etina púmina, a gente começou a ter restrição para exportação de fruta para alguns países. Inclusive, nas próximas semanas, está recebendo uma delegação do Mercosul para ser auditado para o controle desse inseto. E um dos critérios do controle desse inseto preconiza o registro dos apicultores. Então, isso para a gente está sendo um problema. A gente não consegue fazer esse registro. E como, nesse caso, tem inserção direta com agrotóxico, a gente já foi procurado, inclusive pelo SINC, pela abelha, que eles têm aquele sistema, aquele aplicativo deles, e eles nos colocaram que, por eles serem o setor, os apicultores têm muita resistência a passar as informações para eles. Então, nós propusemos a eles, vamos integrar então o seu sistema ou não. O seu sistema de aviso já está pronto, então integra ele ao nosso, que é o oficial,
e o aviso sai do nosso sistema. Então, isso é resultado, inclusive, daquela reunião também, essa ideia daquela audiência na Alesp. Então, a gente já está iniciando conversas com eles para integrar, como o banco de dados oficial é o do Estado, e a gente pode, e a outra que é do banco de dados, que é o cadastramento dos locais de produção, que hoje a gente vai, a partir do dia 22 de setembro, passa a valer a portaria 16, que obriga qualquer pessoa que for consumir agrotóxico tem que registrar no nosso sistema para comprar. Então, no caso das usinas, por exemplo, eles vão ter que registrar as áreas com a gente. A gente sabendo que são as áreas, sabendo que são os agricultores, a criação desse mecanismo de aviso da aplicação, a gente se incumbe de fazer. Então, basta, assim, a gente precisa ainda da ajuda dos setores, não adianta delegar tudo, como eu falei, a gente não tem pessoal suficiente para isso, pela própria questão de ser governo, isso ainda é muito qualquer área do governo. Então, mas a gente está disposto, eu especificamente, estou brigando bastante isso lá na secretaria, e eu tenho tido um aval para fazer. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar aqui é essa: a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo quer ajudar na solução desses problemas, quer ajudar a utilizar essa solução para resolver outros problemas que são graves, que não estão no âmbito dessa discussão aqui, mas que são igualmente graves para a gente enquanto Estado. Então a gente está à disposição para colaborar com o que for possível. Obrigado, acho que eu fico feliz daquela reunião que tivemos, que eu referi agora atrás, né? Você e mais um colega, né, representou aí a Secretaria, fizemos algumas sugestões, né, surgiu a discussão, surgiram outras, e que essas coisas estão caminhando, essas sugestões. Pelo que eu entendi, até não recebi uma nova proposta do substitutivo. Vocês chegaram a receber? Não, né? Não consigo. Também ainda não. Mas a gente tem tentado colaborar, que fique claro aqui, até para evitar qualquer beligerância, né? Claro, do ponto de vista ideal, o melhor é que não existisse a pulverização aérea. Não sei se isso vai ser possível um dia. O próprio projeto que começou por extinção, que vocês são contra, né, pelo que eu entendi, ele já passou para a regulamentação. A regulamentação, ela pode ser feita, pelo menos estou me convencendo disso, e passo a aceitar, inclusive, a questão da pulverização, desde que haja esse controle seguro, né, porque se por um lado se alegar, mas não tem a regulamentação terrestre, vocês estão criando, eu fico feliz que você tenha replicado isso aqui, que é uma questão que eu talvez tenha esquecido de comentar, né? Por outro lado, a pulverização aérea, ela polui, tem um grau de concentração de produtos 5 vezes maior que a terrestre, então ela é mais maléfica, e temos que tomar muito cuidado aonde será lançado esse defensivo. Todo esse controle eletrônico, ao mesmo tempo em que ele fiscaliza, né, ao mesmo tempo em que ele facilita a relação de causalidade entre a aplicação e a intoxicação da abelha, e para buscar essa relação de causalidade, eu peço para que os próximos oradores aí nos ajudem com soluções, porque uma grande dificuldade que eu tive nesse inquérito, que tramita desde 2016, que é tudo isso aqui, tem muitos CDs aqui dentro, com os papel, daí uma pilha bem maior. Uma das grandes dificuldades é aonde analisar. Uma amostra custa R$400 para análise. O governo não tem isso institucionalizado, né? O Eurofins da Indaiatuba faz. O TAC de Mato Grosso previu, né, a análise pelo Eurofins, com o auxílio da Embrapa, e em havendo dúvidas, pegar-se-ia esse material de contraprova e o exame seria feito pela Fiocruz, né? Então, veja, nós temos dificuldades nessa análise e precisamos criar um sistema de análise. Minha pergunta para você e para os próximos oradores como solucionar esse problema que precisa ser imediato? Essa abelha precisa ser congelada, mas ela precisa ser coletada, se não me engano, em 48 horas, é isso? Os critérios de coleta do veterinário saberia responder melhor do que eu. A questão da análise, o biológico ele faz esse tipo de análise também, o tipo biológico. O maior problema a gente recebeu o aviso da mortalidade, é o que ele não está ocorrendo, pelo menos não para a secretaria. A gente sempre fica sabendo da mortalidade ou pela televisão, ou um repórter que liga para a gente. Dentro desse sistema que a gente está
desenhando para implantar essas melhorias, entraria esses avisos também de mortalidade, até para a gente ter uma ação em função dessa mortalidade, que hoje a gente não teria, porque não tem, a gente não sabe onde está. Mas é possível essa análise hoje já pelo governo do Estado? Sim, o laboratório tem isso. A gente consegue, a coordenadoria ela tem, inclusive a questão, por exemplo, das análises dos alimentos, a gente conseguiu equalizar para começar a fazer. O procedimento agora a gente já tem da compra das análises. Então, agora a gente precisa só desenhar o procedimento operacional para a análise específica da abelha, da coleta. E aí isso entra no grupo, por exemplo, do abelha, que já fez isso nos estudos, do Colmeia Viva, desculpa, do Colmeia Viva, que já tem esse know-how para nos orientar na questão da coleta. Porque, nesse caso específico, sendo uma coleta pelo órgão de defesa, é uma coleta oficial e fiscal. Então, ela deixa de ser uma coleta de monitoramento. Quando a gente recebe o resultado de abelha, a gente recebeu, se eu não salvo engano, só até hoje, foi de monitoramento. Então, a gente não pôde fazer nenhum. No máximo, foi feita a fiscalização nas áreas, não foi encontrado nenhum problema, porque o resultado não chegou muito depois do caso. E por ser de monitoramento, nenhuma ação fiscal em cima do caso foi possível ser feita. Agora, no modelo que nós já desenhamos para os alimentos, podendo extrapolar para a abelha, sendo uma ação fiscal, aí é um outro viés de ação. E é possível sim, o laboratório existe, e por conta de ser o biológico, ele tem que ser, para ser fiscal, tem que ser credenciado pelo Ministério da Agricultura. Então não basta só ele ser credenciado pelo Inmetro. Então tem algumas questões que são vistas para a gente conseguir fazer uma análise fiscal, que é o que a gente já levantou para a questão dos alimentos e vai começar a levantar para a abelha. Entretanto, a gente precisa regular dentro desse decreto, dessa PL, esse modelo, que hoje não tem nenhum aporte de legislação que autorize a fazer isso, pelo menos não pela área vegetal, da minha área, o agrotóxico. Eu teria pela área animal, mas não com o viés do agrotóxico, seria mais o viés da inspeção. Então a gente tem que, um dever de casa que a gente vou levar para a equipe, para a gente desenhar isso para entrar na proposta do decreto também, mas é possível sim fazer isso. Mas, novamente, a gente precisa do apoio dos setores, do Ministério Público. Como eu falei, nós somos Estado, às vezes a velocidade do Estado não acompanha a velocidade que a população está querendo que ela corra. Então, se tivermos a ajuda dos setores, pressionando o governo para poder acelerar esses processos, seria bem mais fácil. Claro, senhor Malaspina. Só para responder a pergunta das análises, primeiro que precisa ser uma matriz abelha, não pode ser sim. Alimento. Não, sim, são coisas separadas. Hoje só a Eurofins, e a gente tem uma informação que o laboratório do Rio Grande do Sul, Bioensaios, também está fazendo. O grande problema quando a gente faz esse tipo de coisa, primeiro é a questão do nível de detecção do aparelho que vai fazer. A segunda questão é, como nós temos quase 600 princípios ativos do Estado, você tem uma análise multi-resíduo. Porque se for para fazer uma, é um custo multi-resíduo de outra. Então, essas são as dificuldades. Nesse momento, até onde a gente sabe, Eurofins, que está mais adiantado nessa questão, porque trabalhou no projeto Colmeia Viva, já ganhou uma experiência nisso, e esse laboratório do Rio Grande do Sul, que a gente já tem informações de outros pesquisadores que estão fazendo. Não temos informação de um outro que possa estar fazendo. E o Rio Grande do Sul qual seria? Bioensaios. Só orientar. A questão do biológico ele faz, mas ele não faz para a público externo, ele faz a pesquisa interna. Ele tem o equipamento das pesquisas. Então, mas ele pode ser, por ele ser da secretaria, a gente consegue que ele faça isso para a gente, dentro do critério que for criado para isso. Ele não vai atender o público externo, isso tem que ficar claro. Bom, obrigado, Rafael. Gostaria de ouvir agora o pessoal do Sindiveg e, na sequência, do Sindag.
Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sou Paula Rigoni, sou gerente de uso corrente seguro do SINDVEG, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. E sou coordenadora há 4 anos do Colmeia Viva, que é um movimento do setor de defensivos que olha para a interação entre a agricultura e a apicultura e os defensivos agrícolas. Primeiro, eu queria só fazer um esclarecimento que é recorrente à confusão do trabalho do SINDVEG e do SINDAG. Vai ser bem importante a participação deles e a fala deles, que é o Sindicato da Aviação Agrícola, né? O Sindicato Nacional da Aviação Agrícola. Acho que sobre o ponto da aviação vai ser bem importante a fala, né? Bom, primeiro que eu queria agradecer o convite, acho que é uma boa oportunidade aqui de discussão. O SINDVEG, pelo Colmeia Viva, vem participando da maioria dos debates aí sobre esse tema de abelhas e no que, dentro dos limites do nosso estatuto, a gente quer participar e discutir, participar desse trabalho. Pelo Colmeia Viva, a gente começou em 2015 com uma iniciativa de pesquisa, que é essa um pouco que o Rafael mencionou, com a participação do professor Malaspina e da professora Roberta, que era para levantar os fatores que contribuem para a perda das abelhas. A gente vai fazer, doutor, uma manifestação no processo e a gente está entregando aqui, só mostrar, o resultado de 3 anos da iniciativa de pesquisa, que tem, não sei se vocês já tiveram acesso no trabalho, e o que a gente levantou? Primeiro esse ponto das análises, de como é que funcionava o trabalho. A gente abriu uma central de atendimento onde os apicultores ou quaisquer participantes ligavam para reportar casos de mortalidade de abelhas, e a gente tinha uma equipe que era uma equipe técnica da Eurofins, especializada também em práticas apícolas e não só na questão da amostragem de abelhas, e fazia essa análise. É importante pontuar que, além da análise multiresíduos, na nossa pesquisa a gente avaliou a situação de uso do defensivo. Então a gente via se os produtos, quando a gente verificava resíduo, como que estava a autorização deles para o uso nas lavouras do entorno, como que era a relação do apicultor com o agricultor, como que era a disponibilidade de florada para as abelhas, tanto de pasto apícola quanto de florada mesmo, como que era a relação com a agricultura no entorno, e a gente emitia um relatório. A gente soltou em 2015 um primeiro resultado, um primeiro relatório que tinha 16 casos, e agora a gente lança esse relatório que traz 107 visitas ao campo que a gente fez. Uma coisa bem importante que vem desse relatório é que a gente verifica que até um amadurecimento do nosso trabalho, que a gente não verifica uma relação tão direta com produtos utilizados com pulverização aérea. A gente verifica práticas incorretas no campo, uso de produtos em modalidades não autorizadas ou para culturas não autorizadas. A gente fica bastante travado sempre na pulverização aérea e terrestre. Pulverização aérea e terrestre tem um uso específico de defensivos, que é, por exemplo, no tratamento de sementes. E alguns produtos eles são específicos para essa situação em determinadas culturas. E a gente verificou em algumas situações que o problema não era nem terrestre nem aéreo, era produto que deveria ser usado exclusivamente no suco do plantio, por exemplo. Então, a gente verificou, para concluir, alguns produtos, alguns resultados. A gente teve já uma boa parte de resultados negativos, seja por questões de amostragem, seja porque realmente não tinha nenhum resíduo daqueles analisados lá nas abelhas, e que a gente verifica questões de práticas apícolas importantes que deveriam ter sido seguidas, inclusive nesses casos negativos, mas também nos positivos a gente vê casos de práticas apícolas que podem ter relação com o enfraquecimento das abelhas, não uma relação direta com mortalidade. E nos casos que a gente encontrou resíduo de produto, a gente encontrou 2 situações bem específicas. Uma parte relacionada sim com o controle de pragas na agricultura, relacionada a esse uso incorreto. É importante resgatar que nenhum produto chega numa revenda, chega num ponto de uso, sem que ele seja registrado pela Anvisa, pelo MAPA, pelo IBAMA, e que a aplicação dele seja segura para as abelhas, na modalidade como ele foi aprovado, é sempre importante recuperar. Então a gente viu sim situações relacionadas sim ao controle de pragas, mas a gente
gente viu, mais ou menos uma metade ali dos positivos que a gente verificou, uma relação que não tem uma relação direta com o controle de pragas na agricultura. Os relatos que a gente coletava sempre trazia uma situação de exposição das abelhas com outras atividades alheias ao controle de pragas na agricultura. Relação com áreas veterinárias, coxo de boi, granjas, isso foi bastante recorrente a ponto da gente conseguir agrupar numa categoria nos resultados da análise. Bom, essa iniciativa ela acabou agora, a gente fechou a iniciativa de pesquisa com esse relatório, ela acabou em maio desse ano. E dentro da indústria, o Colmeia Viva ele tem uma assinatura e a liderança de 15 empresas de defensivos que assinam e endossam o Colmeia Viva. A gente assinou um plano nacional de boas práticas quando, a partir desses resultados, a gente conseguiu olhar o que precisa ser feito. Nesse sentido, a gente lançou um manual de boas práticas que olha, eu não sei se vocês tiveram acesso a esse material também. Não consegui ler, mas eu vou chamar as meninas, passou uma cópia. Esse material aqui, ele tem um olhar tanto para as boas práticas que são seguidas pelos agricultores, mas também as boas práticas que precisam ser seguidas pelos apicultores. O ponto do aviso de pulverização, que o Rafael mencionou, a gente tem, dentro de um grupo de iniciativas, um aplicativo que é um sistema de alerta para o aviso de pulverização. E a gente verifica que hoje, como obrigação, é só um grupo de produtos que tem. E não necessariamente foram esses ingredientes, esses grupos químicos que a gente verificou na análise. Então, o cuidado é só a gente não simplificar o processo, porque tem situações bastante específicas que a gente olhou quando a gente aprofundou nessas mortalidades. Vocês foram além daquele grupo obrigatório? Na análise desse sistema de alertas que vocês estão montando, vai ir para qualquer produto? Então, é uma discussão. Hoje a obrigação dos agricultores é fazer o aviso de pulverização. Em alguns casos, quando a gente viu um problema que a gente chama de uso incorreto, é porque não foram feitos os avisos. Era cultura autorizada, modalidade de aplicação autorizada, mas esse aviso não foi possível. O que a gente não consegue apurar, mas aqui a gente tem relato, é que a dificuldade de encontrar os apicultores para fazer o aviso é um fator limitante nesses casos. A única coisa que é importante resgatar é que esse problema de aviso de pulverização ele não é a maior razão da mortalidade das abelhas. A gente tem essas outras situações que a gente verificou que não tem essa relação direta. E aí... Vai concluir, eu agradeço. Estou terminando. Junto com esse Plano Nacional de Boas Práticas que a gente fecha o aplicativo, a gente se embasa muito no manual, que a gente entende que disseminar essas boas práticas, tanto para agricultor como apicultor, com essas iniciativas de conhecer os apicultores, de saber onde é que eles estão, para poder fazer essa relação que a gente chama de mais produtiva entre agricultura e apicultura, é fundamental. Então a gente está estruturando um EAD para ser baseado nesse manual. O aplicativo ele não anda sozinho, ele precisa também de uma série de boas práticas. E agora a gente lança um 0800 de assistência técnica. Então, a maneira como a gente quer colaborar é através de um 0800 nacional de assistência técnica, para a gente atender em campo e entender o que acontece para fazer uma mitigação ponto a ponto nos casos de mortalidade ou outras relações aí com as abelhas. Até para poder, só um minutinho, essa questão do aplicativo 0800 de assistência técnica, que tipo de orientações poderiam ser dadas que poderiam contribuir no protocolo de redução de conflitos? Olha, quando a gente estruturou o manual, acabei de guardar muito pegadinho. Quando a gente estruturou o manual, a gente juntou em seis pilares de boas práticas que a gente entende que devem ser seguidas. Uma é a questão, sim, das técnicas amigáveis de aplicação de defensivos para as abelhas. O que é? O uso de técnicas de deriva, que já foram olhadas, que servem para terrestre e para aéreo. Algumas questões relacionadas à aplicação dos produtos. Outra, práticas apícolas que têm a ver com o fortalecimento das colmeias. Outra, localização de apiários. Deixa eu abrir aqui. Outra é a questão da comunicação, que não é simplesmente só comunicar, mas também como fechar. Como que o agricultor deve fazer de maneira prática, o apicultor, né? Deixa eu ver aqui os grupos. Aqui, ó. Outra, é importante que nos casos que a gente tem aqui em São Paulo, a gente verifica mais recorrente mortalidade em cultura não dependente de abelhas.
ou seja, que não tem ganho de produtividade com a polinização. Então, conhecer algumas práticas de incentivo à visitação de abelhas quando a cultura é dependente, localização, medida de produção apiária, manejo agrícola e fontes de alimentação e comunicação. São os 4 grupos de boas práticas. Aqui, doutor, tem mais de 70 práticas para cada um dos grupos aqui atrás as entregas. Esse manual está na internet também. Está disponível para download. A gente poderia, Yuri, anota aí alguns encaminhamentos, que é o encaminhamento desse manual para todos também, que eu acho que é legal a gente poder pensar junto. Né? É isso, a gente fica à disposição. Obrigado, tudo bom. Então agora o representante do SIDAG, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel Coller, atualmente atuo como diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Mais uma vez, agradecer o convite e vou permitir usar o início só para apresentar o sindicato. Como é jovem tem 27 anos, o sindicato muitas vezes é confundido com o Sindivec. E tanto é que não é nem citado aqui no material, a gente sabe muitas vezes a confusão com o nome mesmo. Então, o SINDAG existe há 27 anos, a sua sede é em Porto Alegre. Temos hoje 155 empresas associadas que estão distribuídas em 14 estados do Brasil. Depois, todos os estados eu posso passar aqui, inclusive, quais são as empresas. E como curiosidade, no Brasil hoje são 238 empresas de aviação agrícola, 238, segundo dados da ANAC. Destas, 155 são associadas nossas. Em 2015, quando eu entrei no SINDAG como diretor executivo, uma proposta nova da instituição de profissionalizá-la, que não era dessa forma, e hoje estou completando exatamente 3 anos como diretor executivo, me falaram que o principal desafio seria melhorar a comunicação com os setores, que as pessoas não conhecem a aviação agrícola. E a gente tem percebido justamente esse como um dos grandes desafios desse setor. Esse sindicato estava na época com 73 sócios, com 155, e com meta de chegar ao final com 180, né? Um dos diretores está aqui, que é o Thiago. Eu faço questão de dizer isso, porque os diretores são todos voluntários, eu sou pago, eu sou executivo, temos 4 pessoas apenas na instituição que trabalham, os demais 14 diretores são empresários voluntários que estão aí, obviamente, cuidando do seu negócio, mas também porque gostam do setor. E o principal motivo de estarmos aqui, além, obviamente, de aprendermos com os demais, alguns a gente já conhece aqui, é colocar o sindicato à disposição para dar informações. Até se vocês olharem depois lá no sindag.org.br, um dos principais desafios nossos foi tornar o nosso site referência em informação, e chegamos nisso. Hoje a gente tem uma biblioteca digital com artigos científicos que ajudariam muito, inclusive aqui. Com artigos de pesquisadores, temos uma área com 53 colunistas das mais diversas áreas, obviamente focadas em tecnologia de aplicação, justamente para disseminar algumas coisas. Depois eu vou deixar alguns materiais aqui também. E vou deixar o convite, né, porque a gente tem feito esse trabalho pelo Brasil todo. Fiquei muito feliz quando o senhor comentou, falou pela mãe do Dr. Marco Antônio, lá de Dourados, né, porque a gente esteve com ele já várias vezes e temos aprendido juntos. A gente tem participado lá desde o ano passado do fórum da Comissão lá Estadual de Combate aos Impactos Agrotóxicos e temos evoluído bastante. Estive lá já em 2 seminários e o Dr. Marco Antônio, porque eu digo que temos aprendido juntos, porque temos aprendido formas de entender a atividade e que sim é possível fazer as coisas melhores. E quando a gente fala assim, que é a forma mais segura, é o que a gente acredita, que é a forma mais segura, obviamente, né, é o peixe que a gente defende, mas faça a brincadeira, mas tecnicamente, né? Porque a gente não... o que é o negócio aqui? O avião é apenas a ferramenta de aplicação. E aí, o senhor me desculpe, mas a gente não pode deixar de tocar no assunto que, quando alguém fala que a aviação polui mais ou menos, que o produto ele é o mesmo, a concentração é a mesma, e ainda economiza água, né? Por isso que a gente ainda fala que é um método mais sustentável, porque ainda economiza água, além de usar... o produto é o mesmo, a dosagem que tem lá, que está na bula, que está no rótulo, que vem do Ministério. Está considerando aqui a semelhança do mapa, não, perfeito. do Banana. E eu estou dizendo isso porque a gente quer sim ficar à disposição. A gente quer ficar à disposição para prestar cada vez mais esclarecimentos, porque o setor vem se desenvolvendo. E o Thiago colocou muito bem antes sobre o DGPS, que é uma ferramenta sensacional, e nós
defendemos que deve sim ter em todas as aeronaves, as que ainda não tem, são poucas, e quanto mais moderno, melhor. Nós defendemos muito isso, a gente tem feito um trabalho muito grande no sindicato, demonstrar, cara, está aí o site, está aberto, pode olhar, todos os sócios estão ali, a gente tem todas as redes sociais, tem material, a gente tem ido em todos os fóruns, mostrado a cara do sindicato e do setor. Apenas como título de curiosidade, que o meu tempo aqui ele é de 5 minutos, e já passaram 4. Um dos problemas que comentam da aviação agrícola é que a aviação clandestina, que não está legalizada pelo Brasil. Preocupados com isso, nós exigimos que a ANAC criasse um comitê de fiscalização, e nós apertamos tanto, isso foi criado no passado, e nós mesmos anunciamos. Isso está diminuindo. Isso que nos interessa a legalidade por completa do setor, porque não tem espaço mais para amador no setor. Isso a gente acredita. Somos aqui, estamos de comum acordo nisso, e o sindicato tem trabalhado muito pela questão legalista, porque legislação não é nosso problema. Vocês apoiaram então esse acordo lá do Mato Grosso? Com certeza. Total. Com certeza. Basta visitar, e aí fica o convite, né? E o Thiago fica como testemunho, o Thiago que é paulista aqui, né? Temos 26 associados aqui no estado de São Paulo, para que os doutores, vocês possam visitarem as empresas e só olhar na parede que tem de alvará e licença para a empresa estar funcionando. Então, eu faço esse convite sempre, a gente convida sempre os colaboradores para estarem em dias de campo. Tem o doutor Daniel Viegas, esteve no Rio Grande do Sul no dia de campo nosso lá também, trabalha com a parte do meio ambiente também, porque as empresas que estão no setor, que conseguem se manter, porque realmente estão muito organizadas, né? E nesses 3 anos que eu estou aqui, vou finalizar por aqui, para curiosidade, né? Abriram apenas 2 empresas, fecharam 6, porque não conseguiram se manter, não conseguiram dar conta da demanda do mercado, da tecnologia e de uma série de coisas. E acabamos agora, faz 15 dias, o congresso em Maringá, vou deixar os materiais para vocês aqui, o maior congresso de aviação agrícola que já teve nesse planeta, né? Modéstia à parte que eu fiz no Brasil, passamos americanos aí, mas o que mais chamou a atenção? O nível de tecnologia que a gente conseguiu ver nesse congresso, com quase 100 expositores e 35 palestras, pessoas lá de 10 países que estiveram aqui conosco discutindo, e a gente levou muito esse público, agrônomo, técnico, estudantes, todos, para que as pessoas tenham acesso à informação. O nível de tecnologia nos surpreende. O drone está chegando, é uma discussão interessante aí, a gente está criando até um comitê para auxiliar a própria ANAC a criar a legislação, que está muito lento no nosso entender, já está chegando, não tem legislação ainda, então a gente quer organizar isso o quanto antes. Mas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, a gente agradece porque é uma demanda muito forte da nossa diretoria que a gente esteja presente levando informação. Então, por isso a gente está aqui, ficamos à disposição. Eu vou deixar só uma pergunta, doutor Gabriel. Pelo que eu entendi da sua exposição, corrija se eu estiver errado, essa configuração inicial que nós visualizamos como possível é tecnicamente possível e é apoiado pela cidade. Essa é a minha proposta de se criar um protocolo baseado nessa ideia de se ter, né, o DGPS, de se ter essas poligonais, transmissão ao vivo, sistema de controle que seja transparente a toda a sociedade, sistema público. Vocês apoiam? Nenhuma dúvida que apoiamos qualquer iniciativa que venha a tornar cada vez mais seguro, que já é, mas que a sociedade entenda que é seguro. O nosso desafio é esse hoje, porque nos incomoda quando as pessoas misturam agrotóxico com avião, fazem toda essa bagunça toda aí. Mesmo hoje, né, quando alguém nos pede, são 2.115 aviões no Brasil. Consigo entregar para você exatamente quem é o dono do avião e onde é que ele está. A gente sabe exatamente todos porque estão cadastrados, né? Então, por isso que a gente está dizendo que a atividade é altamente regulamentada e fiscalizada. Dá para ser melhor? Creio que sim, né? E todas as empresas hoje são muito cobradas pelo mercado, que não aceita mais. Quem não é organizado no mercado não aceita mais. E pelo próprio sindicato hoje tem uma série de regras para que as empresas sejam associadas, né? Ela tem que cumprir alguns requisitos. Nós associamos 4 empresas nos últimos anos que não cumpriram alguns requisitos para estarem sócias e não estão condizentes com o que o sindicato acredita, que é a organização, que é a cuidado com o ambiente, a sustentabilidade, todo esse um pouco do cenário que o senhor comentou aqui. Mas, tecnicamente, hoje a gente está muito bem embasado. A gente tem, inclusive, um corpo de assessores que podem ajudar nas informações que aí estão. A gente viu que inquéritos buscaram informações em alguns locais. Só para deixar claro, vocês solicitaram cópia, que foi concedida, né, nessa ideia de transparência, tiveram acesso ao inquérito como um todo. Né? Com certeza, e a gente está à disposição para colocar mais materiais, se possível, aqui. A gente acabou de publicar um estudo que foi lançado no Congresso, inclusive, um estudo completíssimo, 2 anos demorou para fazer, sobre os impactos econômicos que a aviação, vou ser redundante aqui, que a aviação impacta
no Brasil, na nossa agricultura. Então, é um estudo bem interessante que, se possível, a gente pode agregar aqui também ao material. Fique registrado, todos que aqui estão, será muito bem-vinda qualquer contribuição documental, por e-mail, por protocolo aqui na promotoria. A gente tem por hábito instruir ao máximo que é e facultar a todos essa leitura. Aliás, dentro dessa ideia de transparência, eu cometi uma falha, peço desculpa, vejo, mas acho que ainda há tempo de consulta, né? Eu convidei a Tereza, né, essa senhora do Resgate Cambuí, para que viesse também, participasse conosco e gravasse essa reunião. Ela tem por hábito, né, postar depois, né, acho que é no site, né, do YouTube, o teor. Eu acho que essa reunião, ela está tão qualificada que é importante que outros setores e outras regiões tenham conhecimento, partam desse nivelamento de conhecimento. Alguém tem alguma oposição que a gente divulgue isso? Tudo bem? Peço desculpa, eu devia ter falado antes, no começo, eu acabei me esquecendo e falei para a Tereza, lembrei que precisaria ter falado isso. A doutora Ana Lúcia Assad, por favor, eu convido a doutora Ana Lúcia, que é a presidente, né, da abelha, coordenadora, diretora. Tá.